Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a essa última live do Maio Sendor. Boa tarde, doutor Riso. Como vai? Tudo bem, Laurita? Tudo tranquilo. Tudo. Que prazer te ter aqui junto conosco nessa Prazer, nobre e importante missão de falar sobre fibromialgia. prazer é meu. Tu tá me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Tô te ouvindo bem. E vocês estão me ouvindo bem? Tu me ouve bem? O pessoal que está assistindo está me ouvindo bem? Bacana, que ótimo. Pessoal quiser ir deixando perguntas, fazendo perguntas, vão nos mandando perguntas aí. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o Maio Sem Dor, né? Que é o momento que a gente tá desenvolvendo esse trabalho e a importância, né? E o porquê do Maio Sem Dor. Então, o Maio Sem Dor começou como um projeto da Fibroclínica que tem por objetivo levar, então, informação sobre fibromialgia, né? Tanto para o público em geral, quanto para os profissionais da área da saúde que desejam estar trocando informação conosco e participando das ações, dos eventos. O Maio Sem Dor iniciou pela nossa percepção da necessidade de informação sobre fibromialgia. Ainda hoje, a fibromialgia é uma síndrome pouco conhecida, digamos assim, por muitos, né? E a gente percebe o quanto as pessoas sofrem desnecessariamente, as pessoas que têm fibromialgia, os familiares junto, por não saberem, às vezes, reconhecer, demoram muito a procurar atendimento, não sabem que profissional procurar, o diagnóstico, às vezes, acaba demorando muito, né? Então, a gente entendeu que com esse projeto, que depois virou lei em Porto Alegre, a Lei 12.374, aí pela Câmara de Vereadores, então hoje tem instituído em Porto Alegre, no mês de maio, o Maio Sem Dor. E nós temos, então, esse grande parceiro que é o Sindiospa e que está nos proporcionando também, nos apoiando nesse momento, né? Estamos aqui na casa do Sindiospa fazendo essa live através deles, né, da iniciativa deles, e a gente agradece muito por isso. Então, quem sabe começamos a falar um pouco sobre fibromialgia, doutor Riso. O que é fibromialgia? Queres começar a falar um pouquinho? Primeiro, obrigado, né, ao Sindiospa, à Laurita pelo convite, mais uma vez a gente participando, dessa vez à distância, né? A gente já fez algumas empreitadas boas ali, principalmente lá na sede da Anrigs, né? No Maio Sem Dor. Eu me lembro da última, né, Laurita, que faltou luz e nós, com aquela plateia Verdade. toda, né, e a gente levou no escuro mesmo, Verdade. sem muito audiovisual, mas falando desse assunto importante, com uma boa interação com a plateia, foi muito bacana. Verdade. A fibromialgia realmente é um problema, né, porque nós estamos em pleno século XXI e ainda temos tanto profissionais da saúde quanto os pacientes em geral que não acreditam na fibromialgia como uma doença, uma síndrome, uma doença funcional, né? Porque nós estamos nós viemos de uma medicina moderna onde as coisas precisam ter uma certa foto de identidade, né? E é difícil, às vezes, as pessoas acreditarem numa síndrome onde a parte, a parte de sinais e sintomas, a parte clínica é fundamental e é única no diagnóstico. Que exames, os exames subsidiários, já chamados de complementares, são para afastar outras causas, né? Então, fica muito difícil, porque muitas vezes, como é uma síndrome funcional, o paciente gostaria muito de levar essa carteira de identidade para casa
e mostrar para a família, para os seus amigos, para o seu empregador, para mostrar o quanto ele sofre, né? E não tem isso, né? Não tem uma ferida para mostrar, não tem algo assim. Então a gente precisa muito dessa afirmação diagnóstica, do trabalho interdisciplinar, para desmistificar algumas coisas quanto à fibromialgia, né? Que é, como a gente não custa nada repetir, dentro daquele nosso processo, né, Laurita, de psicoeducação, Sem dúvida. que ela é uma síndrome de dor generalizada, né, de dor crônica, que é muito importante, né, de dor generalizada, de uma dor espalhada pelo corpo, que esse é o grande preditor da fibromialgia e não outro, né, acompanhada de fadiga, de uma síndrome de fadiga, né, crônica também, e de distúrbio de sono. Os outros acompanhamentos que vêm junto com isso, como são os próprios problemas emocionais que vêm disso, né? A gente sabe que, arredondando o número, 50% dos pacientes com fibromialgia vão apresentar uma depressão orgânica, um quadro de ansiedade importante, né? Mas ele não é definidor da fibromialgia. Então a gente não classifica a fibromialgia como uma doença psiquiátrica, muito longe disso, né? Mas tem realmente aspectos psicológicos muito importantes. Outra coisa que acompanha, em muitos casos, o que agora se colocou, né, se nomeou como névoa da fibromialgia, que é o déficit cognitivo, o déficit de atenção que o paciente tem, a dificuldade de memória, uma série de coisas que estão imbuídas dentro dessa síndrome de fadiga crônica, né? Muito além da dor, e também por ter depletado alguns neurotransmissores, né? Então hoje a gente sabe que a fibromialgia não é uma doença muscular. Se a gente fizer uma biópsia, né, vamos supor uma biópsia muscular, a gente vai ver que aquele músculo está normal. Claro que nós vamos encontrar encurtamento, né? A Laurita pode descrever muito isso, mas o que a gente encontra na fibromialgia é uma doença funcional central, muito ligada à hipersensibilização do nosso sistema nervoso. Então é ali que reside o tratamento. Não bastasse ser um tratamento difícil. Por quê? Porque envolve cronicidade, porque envolve mudança de hábitos, né? Principalmente no que tange à atividade física. A gente está lidando com muita parte desconhecida, né? Que é tanto a origem disso, né? Quanto aos fatores hereditários e quanto também quanto que a gente consegue de mudança na nossa reprogramação cerebral, principalmente em se tratando de neurotransmissores e da central de alarme, né, da central de dor que se chama tálamo, né? Então, Laurita, é realmente um desafio. A gente tem essa coisa, né, que hoje se entende melhor, que é mais ou menos, hoje se situa em 6:1, né, em relação mulheres para homens, da questão da hereditariedade, né, de ter algum marcador genético. Porque Alguém perguntou, inclusive, aqui sobre a hereditariedade, né? Tem estudos, né, e a gente, na clínica, a gente consegue identificar parentes que têm a mesma sintomatologia. A gente identifica, por exemplo, se a gente pergunta, minha avó tinha dores crônicas terríveis, que era classificada como reumatismo, né? A avó vivia se queixando, a mãe vivia se queixando, tem uma tia que sofre muito com dores crônicas, né? Então, claro, não dá para dizer que é uma entidade nova, mas a fibromialgia é uma entidade que está sendo redescoberta ou sendo melhor entendida nos últimos 5, 6 anos.
né? A gente sabe que desde do ano de 1998, 99, houve uma classificação muito importante, mas agora a gente lida mais com a realidade da fibromialgia e a gente, ainda bem, a gente tem hoje muita parceria de pessoas que estudam muito essa área, né? Que é um verdadeiro desafio, né? Então é mais ou menos por aí a coisa, né? E existe todo um imbricamento do que a gente chama de patologias satélites, que isso também é capítulo de estudo, que por que no paciente com fibromialgia ele desenvolve, por exemplo, naquele 50% de depressão, né? Por que é muito mais frequente na fibromialgia do que na população em geral? Por que nós achamos, por exemplo, cistite intersticial mais frequentemente no paciente com fibromialgia, né? Então, tudo isso está dentro de um escopo de estudo que eu acho que vai evoluir bastante. Mas o principal hoje é nós usarmos todas as ferramentas que a gente tem disponíveis para tentar amenizar essa síndrome, né? E uma das coisas que a gente sempre discute, né, Laurita, que são os 3 pilares de tratamento, que são importantíssimos e que eles não vive sem o outro no controle dessa doença, que o primeiro é o medicamentoso, mas ele não é primeiro porque ele vem antes, é só porque a gente está falando que ele vem primeiro, mas é medicamentoso, é o tratamento físico e a psicoeducação. E vice-versa. Isso aí está tudo embolado, são pilares que sustentam o tratamento e o manejo, né, o que a gente chama de controle dessa síndrome que assola muita gente, né? Muitas vezes ela fica embutida em outras patologias. Eu já comentei contigo isso, Laurita, eu acho que a fibromialgia é uma das síndromes mais subdiagnosticadas e mais superdiagnosticadas que eu já ouvi dentro da área de dor, né? A gente, nossa, quantas vezes tu recebe, Laurita, pacientes para tratar a fibromialgia lá contigo e tu identifica que não é fibromialgia. E o paciente está convicto que ele tem fibromialgia. E quantas vezes tu recebe lá o paciente porque vem, eu tenho uma cervicalgia aqui que eu trato já, e tu começa a desvendar aquilo é um pedaço dessa síndrome funcional que, se for só focado naquele tratamento, nunca vai evoluir, né? E como a gente enfrenta, né, Laurita, e eu admiro bastante o trabalho da fisioterapia, porque o fisioterapeuta ele tem que ter um preparo, principalmente nessas patologias crônicas, porque ele faz um trabalho de psicoterapeuta. A convivência do profissional de fisioterapia com o paciente é uma convivência muito íntima, é a convivência do toque, é a convivência da fala, é a convivência do silêncio, mas é uma convivência muito maior do que nós médicos temos no consultório com aquele paciente. Então, é um momento também de extração de algumas coisas que incomodam, né, os pacientes de forma geral, assim. Então, essa junção e a psicoeducação, que é aquele terceiro pilar, ele advém da terapia comportamental, ela vem de um braço da psiquiatria, mas que nas dores crônicas elas são fundamentais no entendimento da doença. Então, quando a gente pensa em psicoeducação, ela é fundamental, porque sem ela o paciente não entende por que ele está fazendo a fisioterapia, por que ele tem protocolos específicos para a fisioterapia dele, que não é tanto tratar dor muscular,
mas é desativar aqui em cima. Por que ele tem que tomar aquelas medicações que em um primeiro momento parece não ter nenhuma indicação para aquilo? Ou por que ele não tem que tomar outras medicações? Dou o exemplo dos anti-inflamatórios não esteroides, os velhos e conhecidos anti-inflamatórios, porque simplesmente fibromialgia não tem nada a ver com inflamação, né? Não tem nada que diga que é uma patologia inflamatória, não tem nada que indique isso. É uma patologia funcional, né, de uma desregulação cerebral. Então, os medicamentos que a gente até pode aportar como analgésicos, alguns deles, são para dar um conforto passageiro, né? Para que o paciente suporte o tratamento, para que ele evolua no tratamento e espere também as outras medicações, que são os neuromoduladores, que façam o efeito, porque eles não têm um efeito imediato. Nada, inclusive, né? É muito difícil nós chegarmos para um paciente, tu entende isso, e por isso que eu acho que o trabalho do fisioterapeuta é tão importante, Laurita, porque ele vai reforçando aquilo para o paciente, que o tratamento não é de 1, 2 meses. A gente fala de anos, a gente fala de 1, 2 anos de tratamento. Então, o paciente que não entender dentro da psicoeducação que o tratamento ele é crônico, ele é prolongado, mas a gente vai conseguir o objetivo, né? E eu estou te falando isso porque tu, junto, né, com o conhecimento que tu tem da fibromialgia, tu sabe muito bem que a gente consegue isso. A gente consegue o que a gente pode, né, entre aspas, dizer que é cura de uma doença ou de uma síndrome que julgam incurável, né? Mas, na verdade, o que é cura? Cura é controle daquela situação, né? É uma patologia crônica que a gente pode ter um controle absoluto sobre ela e identificar quando ela pode ser que venha a aparecer de novo, porque uma das coisas que não podem faltar dentro dessa psicoeducação é a gente identificar e o paciente entender quais são os desencadeadores. É a mesma coisa que quando a gente faz essa psicoeducação para os pacientes com enxaqueca. A enxaqueca, que hoje se chama de migrânia, né, ela tem desencadeantes, e esses desencadeantes têm que ser identificados pelo paciente, porque através deles tu vai ter a prevenção das crises, né? E a fibromialgia é igual. Se o paciente não introjetar, né? E muitas vezes aí entra a participação, né, Laurita, dentro dessas 3 pilares que são importantes, a participação de outros colegas de outras especialidades, como é o psiquiatra ou o psicólogo. Verdade. Né? São importantíssimos porque eles fazem a identificação desses fatores. Os fatores estressores, os fatores emocionais, os fatores que geram a essa, como se fosse um gatilho para despertar a crise fibromiálgica, né? Eles têm que ser de conhecimento do paciente, né? Evidente, sem citar nomes, mas eu te digo assim, ó, quantos pacientes nós tivemos que foram oriundos e tiveram a primeira crise meses depois, ou até um ano depois, do episódio da Boate Kiss. Verdade. Né? Nós tivemos pacientes que passaram por aquele grau de estresse espetacular e antes disso não tinham dor nenhuma. E aí aparece com um quadro que é quadro de livro de fibromialgia. Né? Então, se não identificar que algumas coisas... Nós tivemos muito disso, Laurita, e eu acho que tu lembra de alguns pacientes pós H1N1. Os pacientes que tiveram H1N1, eles ficaram, muitos deles, por causa do estresse da UTI, e ficarem lá, eles desenvolveram dor crônica, muitos pensavam que era por causa do vírus, né? E depois a gente, em acompanhamento, viu que foi a gota para desencadear o processo da fibromialgia. Estou falando muito aqui. Não, tá ótimo. Tá ótimo. E tu citaste... eu vou engatando uma primeira aqui. Não, é maravilhoso te ouvir sempre, Riso. Nossa, tens
o teu conhecimento nos agrega muito, né? É sempre um prazer. O prazer é todo meu. Tu comentaste coisas bem importantes, né? Essa aproximação que o fisioterapeuta tem e que tu, como médico, eu sei também que tem muito esse cuidado, essa percepção, essa atenção bem diferenciada. A gente precisa fazer uma leitura muito ampla do todo desse paciente, né? O paciente que vem para o tratamento físico, por exemplo, mesmo que o nosso tratamento seja direcionado para a estrutura física, né? Para o músculo, para a face, para o tendão, se a gente não entender o que está acontecendo emocionalmente com esse paciente e se ele demonstra que tem alguma desregulação química também, a gente não consegue direcionar até mesmo para os profissionais que vão trabalhar junto conosco. A gente não se dá conta disso e é fundamental. Esses 3 pilares têm que estar sendo trabalhados em conjunto, paralelamente. Então, como as pessoas às vezes têm uma falsa ideia que a fibromialgia, né, ela é um problema que vai se apresentar de uma forma e vai ser sempre daquela forma, vai ter o mesmo comportamento, ou então, não, já me disseram que eu tenho que me acostumar, vai ser toda a vida assim, eu nunca mais vou viver sem dor. Então, gente, não é bem assim. Ela é essa disfunção toda, né, que o Dr. Riso colocou. É uma disfunção que a gente entende que tem essa, então, ligada a essa hipersensibilização do sistema nervoso central, que vem trazer como resposta uma sensibilização do organismo, de certa forma, como um todo, porque a gente percebe que as pessoas não têm só as dores, mas também estão sensíveis às vezes, aos efeitos adversos de medicamentos, à luminosidade, ao som, no trato gastrointestinal, né, tem uma predisposição a ter mais sensibilidades, ou síndrome do intestino irritável. Esse organismo como um todo, ele vai ficando mais sensível para tudo, né? Então, assim, a gente tem que fazer essa leitura e é muito importante, né? O primeiro passo, como eu digo, o primeiro passo do tratamento é a informação. É esse ponto que o Dr. Riso colocou, tão importante, que é a psicoeducação. Que a pessoa entender o que é isso, o que é a fibromialgia, como é que se comporta essa síndrome e como eu devo me comportar para poder lidar de uma forma melhor e poder afastar coisas que estão, né, ao nosso alcance de evitar que ou venha desencadear crises ou piorar os sintomas que já tem. Então, tudo isso é um conjunto que tem que acontecer. A pessoa está lá usando o medicamento, então, para trabalhar um pouco essa neuromodulação, para diminuir essa sensibilização, e o medicamento, às vezes, se torna fundamental no início, principalmente, de um tratamento, para que o paciente até consiga, um paciente muito sensibilizado, consiga iniciar um tratamento físico, porque, às vezes, o paciente chega tão sensibilizado ao tratamento físico que ele tem dificuldade de tolerar até o toque no corpo, né? Então, o tratamento químico se faz importante, principalmente no início, e à medida que o tratamento evolui, o tratamento físico, emocional evolui, o médico vai poder ir avaliando uma gradativa diminuição dos medicamentos dentro de cada caso é único, né? Então, a gente tem que avaliar cada caso no seu contexto. Não existe nenhuma fórmula para o tratamento da fibromialgia que sirva para todos. Então, isso tudo é muito importante. Eu só vou voltar um pouquinho ali. Uma pessoa perguntou se tem ligação com a hereditariedade. Então, assim, ó, tem pesquisas acontecendo, né, buscando identificar se tem genes que predispõem, né, essa alteração no sistema nervoso central. E também a Kátia perguntou ali a ligação da fibromialgia, se tem alguma ligação com o lúpus, né? Então, a gente sabe que as doenças autoimunes, como o lúpus, né, elas dificilmente andam sozinhas. Elas trazem alguma outra manifestação junto. Mas eu acho que o Dr. Riso tem mais aí propriedade para falar sobre essa questão. A única coisa ali é que
E foi bastante importante essa pergunta da Kátia, porque existe assim, ó, uma patologia, uma síndrome, ela não imuniza contra a outra, né? Tem uma palavra bacana, imunizar, agora no meio dessa pandemia. Mas ela não imuniza de maneira nenhuma contra outras patologias, né? O que a gente sabe é que, até o momento, fibromialgia não é uma doença autoimune, né? Ela tem que se diferenciar um pouquinho doenças que têm alguma relação com defeitos genéticos, né? Algumas, com esses defeitos genéticos, estimulam o sistema autoimune de maneira atabalhoada, que ele não reconhece algumas partes do nosso corpo ou lutam contra aquilo. A fibromialgia, esse defeito genético leva a uma desregulação, que a gente mal comparando, né? Uma desregulação do nosso tálamo, que é o central da dor, né? Para que ele fique mais sensibilizado. Então nós temos a chamada hipersensibilização central, onde o nosso cérebro, a nossa central de dor, fica ávida a receber estímulos dolorosos. Ou interpreta, por exemplo, estímulos cutâneos, né? Estímulos de tato como dor, né? Porque existe essa hipersensibilização. Agora, não existe relação direta hoje, principalmente assim nos up-to-dates que a gente tem feito em relação à fibromialgia, entre doenças autoimunes e fibromialgia. Existe sim a coexistência, tanto que, para vocês terem uma ideia, se a gente... por que a gente pede exames, às vezes, né, para o paciente com fibromialgia? Para afastar outras causas ou para identificar causas que estão andando paralelas. Se eu faço exames que são provas de inflamação, né, como velocidade de hemossedimentação, proteína C, num paciente de fibromialgia, e elas se chegarem a aparecer alterada, certamente não é da fibromialgia. Nós temos alguma coisa colaborando para o mal-estar do paciente, mas ele vai ter provavelmente uma outra patologia junto, né? A gente tem patologias que a gente chama de diagnóstico diferencial, né? Que são patologias daí únicas, não é o caso do lúpus, mas para comparar, a gente tem como diagnóstico diferencial dessa síndrome de dor crônica, por exemplo, as artrites reumatoides, que podem ocorrer, né? E ocorrem bastante em pacientes dentro da faixa etária preferencial, se é que dá para dizer assim, da fibromialgia, né? Tem a polimialgia reumática, que também pode ocorrer. O diagnóstico diferencial, ele entra, por exemplo, porque o lúpus, só por ser lúpus, pode correr com dor generalizada, distúrbio de sono e fadiga crônica. Só que a diferença é que o lúpus vai mostrar outras alterações laboratoriais, outras alterações dentro do organismo, como muitas vezes lesões de pele, lesões articulares muito importantes e lesões renais, né? Que são marcadores também do lúpus. Mas ele pode ter as mesmas coisas. Eu vou dizer que eu tenho fibromialgia e lúpus. Difícil. Eu posso ter só lúpus, né? E ter aquilo que a gente comentou, né? O super e o subdiagnóstico. Colocar tudo dentro do mesmo saco de gatos, né? Tudo é fibromialgia. Né? Não, a gente tem como diferenciar as coisas. Ah, mas eu posso ter artrite reumatoide e fibromialgia? Sim. Eu posso ter lúpus e fibromialgia? Sim. Mas eles têm a mesma origem? Não. Não têm a mesma origem. São doenças diferentes. Né? Então, a gente tem que passear, por exemplo, o próprio hipotireoidismo.
cursa com os sinais de uma fibromialgia, o hiperparatireoidismo, né? Mas aí a gente dosa o cálcio e o cálcio está explodindo de alto, né? No hipotireoidismo a gente pede as provas de função de tireoide e vê que estão alteradas. E muitas vezes, corrigindo isso, some a dor, some todo o resto. Se não sumir, aí nós estamos diante de uma concomitância de diagnóstico. Nós vamos ter fibromialgia e hipotireoidismo. Mas as coisas, muitas vezes, elas são agravadas pela patologia que hipersensibiliza o cérebro. Então, quando a gente tem um paciente com artrite reumatoide e fibromialgia, a dor generalizada, a fadiga e o distúrbio de sono vão ser muito, muito maiores do que se eu tivesse só artrite reumatoide. Então, existe essa hipersensibilização e esses sintomas ficam muito mais floridos, né? E eles realmente têm que ser tratados daí junto com isso, né? A lo largo. Então, quando a gente fala de coexistência, de coisa assim, mas a origem é diferente. Acho que deu para entender. É verdade. Qualquer coisa... Importante também, doutor Riso, além dessas questões, dessas doenças que tu exemplificaste, né? As próprias outras possibilidades de lesões do sistema musculoesquelético. O que eu digo? No início do tratamento, a gente tem que entender que dor vem da onde, né? Porque tem pessoas que têm diagnóstico de fibromialgia, mas tem também lesão na coluna, tem pinçamento nervoso, tem uma síndrome do piriforme, tem outras coisas e que às vezes acabam colocando tudo num balaio só. Então, às vezes, o paciente que está tratando fibromialgia e continua com alguma dor e que às vezes tem o entendimento, o meu tratamento para fibromialgia não está funcionando. Muitas vezes essa dor não é da fibromialgia, né? Então, a gente tem que entender que dor é cada dor que se tem e direcionar para o tratamento correto, seja de uma doença, seja de uma lesão, né? Para que a gente possa, então, conseguir fazer o tratamento específico da fibro, avaliando o resultado do tratamento para a fibromialgia. Uma coisa, Laurita, que tu citou é muito importante, assim, né? Que tem umas características com esses anos todos, né, de estudo em cima da fibromialgia, e tu citou bem isso. Uma das características é a sensibilidade do paciente com fibromialgia aos medicamentos. Mas não é só aos medicamentos, é ao exercício também, é a atividade física. Tudo tem que ser dentro de um aforisma que nós usamos para o tratamento, e isso inclui os 3 pilares. Medicamento, físico e psicoeducação tem que ser go low, go slow, ou seja, tudo em baixa dose e devagarinho. Isso inclui atividade física, tem que ser introduzida devagar, né? Não adianta ir com muita sede ao pote, porque nós estamos diante de um paciente que tem sensibilidade exagerada à dor, né? E não é uma coisa... Pô, a gente diz que não é uma coisa da cabeça, mas o tálamo está aqui dentro da cabeça, né? Então, é uma coisa da cabeça, mas é uma coisa real. É uma disfunção do tálamo, né? O paciente não está inventando aquilo. Claro. Então, ele tem que ir com muita calma, né, ao tratamento físico, porque ele tem, por estar parado há muito tempo, por ter medo de se movimentar, porque ficar parado é mais confortável, muitas vezes, para ele vai ter encurtamento muscular, vai ter todos os problemas de fáscia que possam existir, né? E vai ter os ligamentos muito, muito sensíveis, né? Então, todo o stretching vai levar a crises dolorosas. Então, tudo isso tem que ser levado em conta no tratamento. Uma coisa interessante, que a Laurita participa disso, é a nossa intenção também de educação de colegas que são extremamente importantes no dia a dia da fibromialgia, que são os educadores físicos,
né? Porque no frigir, no frigir dos ovos aí, né? No fim do dia, the end of the day, é eles que depois de todo o tratamento vão dar manutenção, né? Que eu sei que é assim que funciona o protocolo da Laurita, né? Se prepara esses pacientes para entrarem numa vida normal de atividade física para o resto da vida deles, né? Só que isso tem que ter o entendimento do profissional de educação física, que aquele paciente, pela hipersensibilização, ele vai entrar até no momento de normalidade, mas dependendo dos estressores ou de coisas que afetem essa sensibilização, vai ter o dia em que tu vai ter que pegar muito leve com ele e entender isso, que não é forçando que tu vai ter o resultado da dor, né? Então, quanto mais a gente difundir, né, a certeza do que é cada coisa, os conceitos, essa dificuldade com a implementação das coisas, né? Porque se não for de maneira lenta e gradual, né, em pequenas doses, e isso funciona muito com os medicamentos, né, nós vamos ter grandes problemas, né, mas grandes problemas mesmo, né? E outra coisa é trazer a família para dentro disso, né? Eu acho que isso é importante, né, Laurita? É trazer a família para dentro do tratamento. As pessoas têm que entender qual é esse problema chamado fibromialgia. Por que o paciente está sempre retraído, está quieto, está se queixando, depois ele entra numa fase que não se queixa mais, né? Porque ele vai se tornando um excluído social, né? Porque ele nunca tem vontade de fazer nada, né? É só a pessoa colocar sei lá, um prego num dente e ficar andando com aquilo, né? Com aquela dor o tempo todo. E vai chegar ao ponto que ele não vai mais gritar, ele não vai mais se queixar, né? Ele vai se retrair e ficar no canto dele. Então, para nós tirarmos ele de lá, tem que ter a participação da família, né? A família é importante, o cuidador, as pessoas que fazem o ambiente social, né? Inclusive no trabalho, né? As pessoas têm que entender que vai ter momentos em que o paciente precisa se retirar, porque ele está em crise, né? E isso não quer dizer que ele está fugindo do trabalho ou que ele é um inválido, né? As pessoas têm muito medo a gente sempre diz, né? Ninguém fica aleijado com a fibromialgia, né? Mas a pessoa acaba se afastando de tudo porque ela não quer sofrer, né? E a nossa sociedade é uma sociedade de movimento, né? De contato, de tudo. Quando a gente fala que os pacientes se queixam para nós, né, Laurita, que eles não podem nem com abraço, né? A pessoa encosta, porque é difícil tu imaginar. Eu sempre digo para os familiares, para eles imaginarem a dor do fibromialgico, eu pergunto se eles tiveram alguma vez na vida um gripão, assim, mas aquela gripe. Eu digo, tu lembra que doía o corpo todo? Que tu tinha aquela coisa assim que... E o mal-estar, me dói tudo, eu não quero sair da cama e aquilo me não consigo dói. nem pensar. Eu tenho dor no corpo todo, aquilo é a fibromialgia. Mas claro que o ser humano, né, como todo animal, ele se adapta às coisas. Só que essa adaptação tira ele do meio social. E isso é uma das coisas mais terríveis que a gente vê no meio disso tudo, né? Verdade. Isso traz um sofrimento emocional, né? Esse conjunto todo traz um sofrimento emocional, sensação de impotência, né? Sensação de não saber, da incerteza se esse paciente ele não tem um profissional que está acostumado a lidar com a fibromialgia. Ele às vezes continua com a sensação de que vai ser sempre assim a vida toda, né? Então tem que me acostumar mesmo, e ele mesmo já vai passar a se boicotar para uma série de coisas, ou achar até que não tem como retornar ao trabalho, começa a se sentir inválido e incapaz. Então, isso se sente tudo é muito doente, importante, né, Laurita? Ele se sente muito doente e sem perspectiva. Exatamente. Então, a gente tem uma missão, nós como profissionais, né, a ajudar a criar essa parceria toda ao redor
do meio em que o paciente vive, que é o paciente com os profissionais que atendem, com a família, com o seu ambiente de trabalho. Então, também cabe a nós poder orientar e estimular para que esse meio ao redor do paciente também entenda como o que é fibromialgia, né? E como lidar. E aprenda a respeitar essa dor que o outro sente, né? E que não é só dor física, é uma dor emocional também por tudo isso que a gente está falando. Então, é muito importante e essa é a principal função e objetivo do Maio Sem Dor, né? O surgimento dessa ideia de fazer o Maio Sem Dor é para que a gente possa, no mês de maio, sempre, não só no mês de maio, obviamente, mas se dedicar mais ainda no mês de maio, né? Unir forças aí dos profissionais todos que quiserem participar conosco para mostrar isso, para falar sobre fibromialgia, para apresentar, né, tudo que tiver ao nosso alcance, nosso conhecimento sobre o comportamento dessa síndrome, né, de que forma lidar com esse paciente que vai começar às vezes com o tratamento químico, vai passar pelo físico, nós vamos identificar juntos, às vezes o médico, o fisioterapeuta, a necessidade do encaminhamento também de uma psicoterapia, né? E depois, na clínica, aqui na fibroclínica, a gente faz, depois do tratamento físico em si, uma ponte para a atividade física. Então, Isso é fundamental. o educador físico também vai ter que saber lidar com esse paciente, né? Porque o condicionamento físico, né? Um corpo físico mais fortalecido, mais oxigenado, mais relaxado, sem dor, sem aqueles pontos gritando de dor, é um corpo que começa a ajudar a essa dessensibilização toda, né? Um processo que vai acontecendo junto. Então, a grande cartada para manutenção dos resultados que o paciente obtém com o tratamento químico, com o tratamento físico, vai ser a vida que ele leva dali para frente. Então, como eu digo, se o paciente fez o seu tratamento certo, né? Usou o remédio, fez o tratamento físico para trabalhar aquele corpo que está tão pesado, tão tenso, tão rígido, tão cheio de dor, tão judiado, né? Tão fadigado. Se ele consegue fazer esse tratamento e partir, fazer essa ponte e ir para uma atividade física, como o Dr. Riso colocou, de forma muito gradual, muito um profissional percebendo as limitações, a característica de cada um. Também não existe receita na atividade física geral, né? Não tem receita de bolo. O educador físico vai ter que ter esse entendimento para lidar, saber quando retroceder significa avançar. Então, isso tudo é muito importante, né? Uma das coisas, Laurita, que eu vejo, assim, é que muitas vezes o paciente ele cai num desânimo porque falta ainda o reforço da psicoeducação, porque ele tem que entender que ele pode ter, como em todas as doenças crônicas pode ter, a volta dos sintomas, né? Porque ele baixou a guarda, porque entrou um estressor muito grande, né? Isso. E aí ele acha que não adiantou nada o que ele fez até aquele momento. Foi tudo por água abaixo agora. É tudo paliativo, né? As pessoas gostam de usar essa expressão Sim. paliativa, uhum. né? Só que não pararam para pensar que tudo na nossa vida é paliativo, porque a gente nasce e morre. No meio disso a gente tem a vida, né? Então, desde a primeira aspirina, tudo é paliativo na vida, mas tudo está aí para que a gente tenha uma vida longeva e com qualidade. Então, ele tem que entender que ele pode ter que retroceder daquilo que ele vinha fazendo. Ele chegou num ponto que ele não usa mais medicação, que ele está lá fazendo atividade física, às vezes sem acompanhamento, porque ele já está dominando aquilo. E aí vem a vida, dá uma rasteira nele, e quando ele vê, tá de novo com os mesmos sintomas lá de anos atrás. Aí ele diz, pô, tudo que eu me dediquei e fiz até agora não adiantou. Né? Então, essa psicoeducação, ela é de todo dia. Todo dia. É o reforço que o paciente tem que ter, porque é a grande ferramenta para ele
tirar isso de letra também, né? Porque se ele tiver que voltar para a clínica de dor, para a fibroclínica, fazer todo aquele rosário de novo, ele tem que entender que aquilo vai ser muito mais curto, porque ele Sem sabe o dúvida. caminho, né? E por Sem muito dúvida, menos tempo, importantíssimo. É. né? E isso ele vai chegar àquele objetivo que demorou tanto na primeira vez, ele vai tirar de letra, né? Bem E tem que importante entender, isso. e outra coisa que tem que entender é aquele tipo de paciente, como tu falou ali, não tem receita de bolo, cada um é um tratamento individual. A gente tem protocolos? Tem. A gente sai de um tratamento X e avança? Sim. Mas a gente vai conhecendo o paciente como o paciente vai conhecendo a doença, a Verdade. síndrome. Então, no momento que existe esse imbricamento, a gente sabe por onde está andando. Existe, e se a gente olhar em todos os guidelines, em todas as publicações, em todos os up-to-date sobre fibromialgia, vai ter um espaço reservado lá para os pacientes refratários, que são aqueles de dificílimo manejo, que não respondem a essas primeiras etapas, e aí sim nós vamos ter tratamentos alternativos, tratamentos que vão se aprofundando no sentido de complexidade, de uma série de coisas assim. Mas a gente não sai, poderia dizer assim, matando pomba com canhão, né? A gente vai nunca dar o passo maior que a Gradual. perna. Por quê? Porque o grande bolo de pacientes, né, fibromiálgicos vão, se tiverem o entendimento do tratamento da sua doença e tiverem, o que é muito importante, assim, perseverança e confiança nos profissionais que estão atendendo eles, desse grupo interdisciplinar, eles vão ter resultado, a grande maioria. Sem dúvida. E nós, a fibroclínica, né? Tu, Laurita, a clínica de dor, a parte interdisciplinar toda, ela tem o conhecimento para tratar o paciente refratário, né? Então, essa segurança tem que estar. Mas, claro que existem casos difíceis, muito difíceis, existem casos muito mais compensadores, tanto para o paciente quanto para a equipe, mas os casos muito difíceis, geralmente, tem um aspecto já de muitos anos de doença, tem aspectos de ganho secundário que nem o paciente percebe isso, né? Verdade. E que aí a parte da psiquiatria, da psicologia, nos ajuda demais nisso. Porque essa parte da psicoeducação, né, da parte do freio mental do paciente a tudo aquilo que está acontecendo, é muito mais complicado do que simplesmente seguir uma cartilha, né? Eu uso essa medicação, se não deu certo, eu uso essa. Não, a gente repensa, e aí é claro que nós vamos precisar do paciente, do entendimento dele, da aceitação, e aí vem a confiança, para ele saber que de maneira nenhuma nós estamos desistindo dele, mas só a gente está agregando o tratamento para depois dar uma continuidade. Então é muito mais complexo esse tratamento da doença crônica do que qualquer doença aguda, né? É um desafio. Então, é um desafio. Eu sempre digo que na clínica de dor, lá, ainda bem, né? Nós somos em 10 na clínica de dor, e todos têm um pensamento unânime, né? O fibromiálgico jamais é considerado um paciente chato, aquele paciente crônico, queixoso, que não evolui. Ele o mais complicado deles é um grande desafio, né? E nós temos que saber lidar com isso, né? A nossa frustração é quando nós não conseguimos ferramentas para fazer esse paciente acreditar no tratamento. Tanto que as nossas últimas reuniões da clínica, Laurita, a gente está não só pensando em fibromialgia, mas em todas as nossas patologias crônicas, nós estamos, e logo nós vamos colocar para o público isso, né? Tu vai saber em primeira mão depois. Nós estamos criando ferramentas de psicoeducação agregadas à ferramenta tecnológica. A gente quer aproveitar esse momento, porque no meio dessa pandemia também,
por incrível que pareça, sempre no ruim se tira algo de bom, Sim. né? E o que se tem aí? Muita gente que não ligava muito para essa maquininha toda chamada internet, vídeos e coisas assim, começou a se alimentar disso também. E começou a mexer e ver como é que é, né? Como é que faz para entrar e não sei o quê. Então, a gente agora vai utilizar isso também como uma ferramenta de psicoeducação Bacana. dentro da Muito clínica, bacana. porque isso vai poder... o paciente pode acessar aquela informação várias e várias vezes para Legal. reafirmar e Muito mostrar para o bacana. familiar. Então, isso vai ser muito, muito, muito positivo no futuro, a gente usar também a tecnologia em favor do tratamento. Joia. Eu vi que entrou aqui 3 perguntas, entraram aqui sobre diagnóstico diferencial, exames que comprovam a fibromialgia e laser com ultrassom. Então, assim, ó, deixa eu pegar o gancho dessa última questão, né? Eu como fisioterapeuta, porque eu sei que esse estudo envolveu fisioterapeutas, então, assim, não sei de detalhes em si sobre estudo, eu sei que esse estudo foi apresentado por uma instituição que eu sei que é séria, mas eu acredito que tem muitas coisas ainda que têm que ser estudadas e definidas. A pessoa que colocou essa pergunta perguntou o nosso parecer sobre, né, o tratamento proposto com laser associado com ultrassom na palma da mão. Agora eu vou falar a minha opinião mesmo, pessoal, como profissional. Eu acho muito difícil que um tratamento com associação de laser e ultrassom aplicado na palma da mão consiga reverter uma sensibilização do sistema nervoso central. Né? A gente, com toda pesquisa, com a química voltada para neuromodulação, com uma série de estímulos, assim, não é simples, né? O medicamento ainda tem efeito limitado, muito mais limitado do que se gostaria para reverter essa sensibilização. Então, a minha opinião é que falta ainda se estudar, então, mais, e isso aí tem que ser mais aprofundado. Eu realmente não acredito nesse momento que um fibromialgico que faça um tratamento com laser e ultrassom vá reverter, digamos assim, né, e vai passar a viver sem dor. Já, inclusive, acompanhei algumas pessoas que se propuseram a fazer o tratamento, né, e o relato delas é que não tiveram, assim, nenhuma mudança perceptível. Mas essa é a minha, o meu parecer pessoal, digamos assim. Na verdade, assim, ainda falta, né, Laurita, falta bastante Isso, evidência para a gente coisa. isso. Mas o que a gente tem na realidade são os tratamentos já com evidência, né, que já estão estruturados. Existem tratamentos em pesquisa, como é esse, né, Sim. que não podem ser levados assim como rotina, né. É evidente que a gente sempre está aberto a novos tratamentos, uma vez que eles mostrem Claro, segurança sem dúvida. e que eles nos tragam algum tipo de alento, porque sempre nós vamos ter pacientes com uma refratariedade maior que os outros, e a gente precisa de ferramenta para tratar eles, né? Sem Mas dúvida. realmente a gente tem que ir com calma. Uma coisa que tem que entender, né, que a gente, nós profissionais temos que entender que patologias crônicas chamadas funcionais, que não têm um dano estrutural definido, mas uma função alterada, ele nunca vai ter um tratamento que funcione 100%. Na verdade, são tratamentos multimodais. A gente associa tratamentos, né, com diferentes mecanismos de ação, para eles irem se somando e dando um resultado melhor com o mínimo de para-efeito. Tem um tipo de tratamento que eu acho, agora coincidência, acabou, a Fernanda Serafini acaba de colocar aqui, na hora que eu ia falar, ela colocou a Na pergunta. Né? neuromodulação. Eu sou fã da perspectiva
da neuromodulação cerebral através da estimulação magnética transcraniana de lobo frontal esquerdo. Eu sou fã, eu já vi resultados muito bons, mas eu não posso também ser muito... porque falta ainda isso entrar numa sequência de rotina. Mas para os pacientes refratários, eu já tenho alguns que já fizeram esse tratamento e a resposta foi excepcional. Eu já tive pacientes que fizeram esse tratamento e não tiveram resposta nenhuma. Nem por isso eu vou desistir do tratamento, porque ele é feito... cautela, né? Não, e ele é feito de maneira séria, por pessoas sérias. Então a gente sabe aonde ele é feito, né, de maneira adequada. Eu não faço o tratamento, mas sei quem faz bem isso, que eu possa indicar para eles fazerem. Então, a minha função é indicar, né? Nos casos que eu avalio como que possam se beneficiar disso. Mas nós já temos tratamento que, se feito adequadamente, né, de forma interdisciplinar, dá resultado. Mas não existe fórmula mágica. Não é um milagre. Não existe milagre. Infelizmente, como a gente queria ter, né, a varinha ali, pim, melhora completamente. Eu não sei se uns 3 minutinhos, pelo que eu estou conseguindo ver aqui, então a gente vai ter... Infelizmente, né, o Instagram não permite... Só para a gente não... Pode o diagnóstico diferencial a gente já falou antes, né? Que é artrite, lúpus, polimialgia reumática, miosites, hipotireoidismo. E vai ficar live depois, né? Hiperparatireoidismo e neuropatias. Né? Certo. Então, é mais ou menos isso. E a outra pergunta, eu não me lembro qual era. Exames não tem o diagnóstico? Não existe. Tá? O diagnóstico é clínico. Um exame que tem, mas ele não está dentro da nossa rotina, são as ressonâncias funcionais cerebrais, que são para pesquisa. Né? Não teria por que entrar isso na rotina. Então, o que a gente pede de exames por fibromialgico de rotina, mas não é para fibromialgia, é para ver se a gente não está deixando passar nada, é o exame de contagem de células, que é o hemograma e leucograma, VSG, proteína C reativa. Isso que a gente pede de rotina. E as outras coisas é pela desconfiança na hora do exame. Ali a gente, vou pedir prova de função de tireoide, vou pedir isso, vou pedir aquilo. Mas para fibromialgia não tem exame. Então, em seguida vai o nosso tempo estourar. A gente vai colocar canais à disposição para as pessoas que quiserem enviar perguntas depois, né? Podem mandar perguntas à vontade, por e-mail, enfim, a gente vai colocar alguns acessos ali para vocês. Quero agradecer muito, muito a oportunidade ao Sindiospa, a participação do Dr. Riso, que é um profissional que eu tenho muita, muita admiração. Um carinho muito grande, porque se dedica de coração a tratar a fibromialgia, e isso para mim tem um valor enorme. Muito obrigada, Dr. Riso. Engrandeceu muito a nossa live hoje. Obrigada, pessoal, pela participação de vocês, e qualquer dúvida, contem conosco. Um grande abraço para todos. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Beijão, gente. Até a próxima. Tchau, obrigado, Laurita. Tchau. Eu que agradeço. Um abraço.